O livro de Josué, capítulo 24. Os versos 14 e 15. Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, muitos cristãos ainda não compreenderam a importância da família cristã. Muitos de nós ainda não entendemos e não compreendemos o quão importante é a família cristã. E é um fato que muitos cristãos não consideram seus lares tão sagrados quanto a igreja. Muitos de nós acham que o nosso lar é diferente da igreja, não é tão sagrado, tão importante quanto a própria igreja. Então, muitos de nós têm subestimado e desvalorizado a perspectiva de Deus para com a família e para com a igreja, para com o lar. Queridos, a família ela é tão importante para Deus que a primeira comunidade de Deus, a primeira comunidade que Deus estabeleceu foi a família e um lar. Porque a família é algo essencial para Deus. A família é algo fundamental para Deus. Deus, ele criou a família para que ele pudesse se relacionar com o homem em família. E o que a gente quer compartilhar com a igreja hoje, então, é sobre o seguinte: o grande desafio de nossas famílias. O grande desafio de nossas famílias. O que nós vemos hoje, queridos, em nossas famílias, o que a gente vê hoje em nossas famílias cristãs, quando a gente olha para nossas famílias, quando a gente olha para muitas famílias cristãs, o que a gente vê? A gente vê que a maioria das famílias cristãs não assumem a responsabilidade por sua própria condição espiritual. A família, ela não assume, consequentemente, a responsabilidade por sua condição espiritual. A maioria das famílias não tem o hábito de orar juntos. A maioria das famílias não tem o hábito de ler a Bíblia. A maioria das famílias, os pais não oram com seus filhos. E como bons presbiterianos que nós somos, como bom presbiteriano que nós somos, quando nos tornamos membros da igreja, nós fazemos uma promessa para Deus de orar com os filhos, de orar por eles. E, infelizmente, raramente, os pais oram com os filhos. Raramente. É uma raridade. Se eu perguntar aqui, se eu pedir aqui, e eu não vou pedir isso, que eu não quero envergonhar ninguém, para levantar a mão, qual o casal que ora junto? Quase ninguém. Quase ninguém, quase nenhum casal cristão
ora junto. E sabe qual a desculpa que dá? Eu tenho vergonha de orar com ele, eu tenho vergonha de orar com ela. Como vamos ter famílias sadias espiritualmente? Como vamos ter famílias comprometidas com a vida espiritual se, em primeiro lugar, os casais não têm o compromisso de orar juntos? Como vamos ter famílias sadias espiritualmente se os pais não oram com os seus filhos? Se os seus filhos nem veem os seus pais orarem? Como? E a gente olha para a nossa sociedade, a gente olha para nossas famílias, para as famílias cristãs hoje, elas completamente desfalecidas, destruídas. Uma vez por mês o pessoal da igreja, o grupo de evangelização sai para evangelizar nas ruas. E o que eles mais encontram? Ex-crente, desviados. Mas por que isso? Não é porque um pastor tratou mal, é porque o lar deixou de ser um lar de família cristã. Deixou de ser aquele lugar que é um céu, que é uma igreja. E em muitos lugares, em muitas casas, o prato preferido é o pastor da igreja. Em que na hora do café, do almoço, da janta, se come o pastor. E aí depois quer que o filho chegue na igreja e corra e abraça e beije o pastor. Se em casa os pais ficam falando mal do pastor. E aí a gente não entende quando nossos filhos chegam a 16, 17, 18 anos e não quer mais saber da igreja. Mas por que não quer mais saber da igreja? Porque eles não conseguem ver dentro da sua casa uma igreja. Por quê? Porque as famílias cristãs não estão assumindo a responsabilidade por sua própria condição espiritual. E quando a gente olha o texto de Josué, Josué ele é enfático. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não deixa nenhuma margem de dúvida. Ele não diz que talvez quem quiser servir, serve, quem não quiser. Não, eu e a minha casa, eu e meus filhos e a minha esposa vão servir ao Senhor. Ponto final. Quando a gente olha para esse texto de Josué, algumas coisas vão chamar a nossa atenção. Primeira coisa que vai chamar a nossa atenção nesse texto é um chamado ao compromisso. Os versos 14 e 15 vai nos mostrar isso. Ele vai dizer, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele chama o povo, ele desafia o povo para um compromisso. Esse chamado e esse desafio que Josué fez para o povo de Israel é o mesmo que é feito para nós hoje. E qual é esse desafio? É o desafio de estarmos comprometidos com Deus. Para que compromisso Josué estava chamando e desafiando o povo? E ele vai dizer, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Ele chegou para, olha, vocês precisam se comprometer com Deus. E qual é esse comprometimento? Qual é esse desafio? Ele fala, vocês precisam temer a Deus. Vocês precisam servir ao Senhor. Mas vocês precisam não apenas temer e servir, mas temer e servir com integridade e com fidelidade.
Ele está dizendo que eu preciso colocar a minha vida inteiramente nisso. Eu preciso ser fiel a Deus em tudo na minha vida. Eu preciso aprender a temê-lo, a honrá-lo. E eu preciso aprender a servir ao Senhor. A fazer algo para Ele. A me dedicar a Ele e às suas coisas. Mas eu tenho que fazer isso com integridade, com inteireza do todo o meu coração. E eu tenho que fazer isso com toda fidelidade. Ele convida, ele desafia, ele chama para esse compromisso com Deus. A questão é, como podemos servir a Deus? E Josué vai responder de forma bem específica. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além dos Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Como eu posso servir ao Senhor? Ele vai falar, olha, você precisa, para você servir ao Senhor, você precisa ter um rompimento total com práticas passadas. Você precisa romper com as coisas que você está fazendo hoje, aqui e agora. Você precisa ter rompimento, você precisa ter mudança de vida, você precisa se comprometer com seriedade com Deus. Deus é um Deus zeloso. E eu não sei se o termo se aplica muito bem, mas ele é um Deus egoísta. Ele não divide. Ou somos 100% dele, ou não somos dele. Não tem 99%. A única coisa que tem são os 10%. O resto é tudo dele. É 100%. Eu não posso servir a Deus pela metade. Eu não posso servir a Deus 99%. Eu tenho que ser totalmente dele, 100% dele. Porque ele é zeloso, ele não nos divide. E Josué então diz para o povo, olha, vocês precisam, para vocês servirem ao Senhor, vocês precisam romper com as suas práticas que vocês fazem hoje. Vocês adoram outros deuses, vocês cultuam outros deuses, vocês praticam coisas que não agradam. É preciso romper com tudo isso. Temer ao Senhor, servir ao Senhor, envolve rompimento, envolve mudança de vida, envolve compromisso com Deus sério e profundo. Mas é interessante que Josué, nessa chamada ao comprometimento com Deus, ele fala que essa chamada ela é opcional, é um ato de escolha. Olha o que ele vai dizer. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. É uma escolha. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que cair de cabeça nisso. Mas se eu não quero servir, cai de cabeça no mundo, vai fundo, mete bronca. Viva a sua vida viva! Mas se você quer servir ao Senhor, tem que ir de tudo. Mas é uma escolha. E então ele vai falar para o povo. É mal, não vale a pena servir o Senhor? É mal. Há muita exigência, há muito comprometimento, há muita responsabilidade, eu tenho que abrir mão de muita coisa. É mal, não vale a pena? Ele diz, então, olha, vai embora. Vai embora. Simplesmente isso. Jesus um dia pregou um sermão e as pessoas começaram a sair porque falaram que esse sermão é muito duro. Jesus pegou muito pesado. E foi todo mundo embora. E só ficou os discípulos. Jesus olhou para eles e disse, e vocês também não querem ir embora, não? Vão embora. Eu não preciso de vocês. É vocês que precisam de mim. Então Josué fala, olha, se é mal, não vale a pena. Vai embora. Bota a malinha debaixo do braço e vai embora, some, desaparece. Vai viver a vida, mas não fica nessa de Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja. Não fica nisso. Assuma. Então ele fala, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Ah, não vale a pena. Se não vale a pena, escolhe quem você vai servir. Se vai querer servir a Deus com todas as responsabilidades e compromissos que tem, ou vai servir outros deuses que não te exigem nada. Mas é preciso tomar uma escolha, fazer uma escolha. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Com quem você quer que sua família se pareça? Você quer servir a Deus ou ao mundo? Você quer servir a Deus ou ao diabo? A quem você quer? A quem você quer servir? Com quem você quer andar? São escolhas. São escolhas que a gente precisa fazer, que nós temos que fazer. Você quer que a sua família seja uma família abençoada ou seja uma família destruída? Que se destrua. O que você quer? Você precisa se posicionar diante disso. Para os israelitas era muito fácil para eles adorarem outros deuses, porque os deuses não exigiam nada deles. Não queria nada, não, sim. O diabo não exige nada de nós. É só continuar fazendo o que está fazendo, que está na mão dele. Mas para servir a Deus, tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que abrir mão de coisas, tem que negar coisas. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. É um compromisso de renúncia, de abrir mão, é um compromisso de perder muitas vezes aqui para ganhar no futuro. A segunda coisa que a gente vê no texto, que o texto vai nos mostrar, é a decisão de Josué, que está no versos 15. Olha o que ele vai dizer. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você olhar o texto, você vai perceber que Josué ele não esperou uma resposta do povo. Ele falou, olha, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Mas ele não esperou o povo decidir. E ele falou, eu, porém, servirei ao Senhor. Josué não espera a decisão do povo, mas ele mesmo toma a sua própria decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não espera o povo falar alguma coisa. Ele dá a opção, fala, mas a minha opção é servir o Senhor. E esta declaração de Josué é uma das mais famosas declarações do Velho Testamento. Quando a gente olha essa declaração de Josué, o que a gente pode perceber nesta decisão de Josué? Há algumas coisas que a gente percebe aqui. Primeira coisa que a gente percebe nessa decisão de Josué é que cada um de nós deve decidir pessoalmente servir ao Senhor. É uma decisão pessoal. Cada um deve pessoalmente decidir servir ao Senhor. Ele fala, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou servir ao Senhor. É uma decisão minha, é uma decisão pessoal minha. A segunda coisa que a gente vê nessa decisão de Josué é que os pais têm uma obrigação especial de dar o exemplo certo nesta área. Josué falou, eu e minha casa serviremos, eu vou servir ao Senhor e eu vou servir de tal maneira que meus filhos vão ver isso. Minha esposa vai ver isso e eles vão me acompanhar por causa do meu exemplo. Por causa da minha vida com Deus, do meu caminhar com Deus, eu vou arrastar meus filhos para viverem a mesma vida que eu tenho com Deus. O que a gente vê muito hoje? É engraçado. Os pais trazem os filhos na igreja, deixam na porta e vão embora. Ora, bola, você quer o quê? Se você não dá exemplo,
se você não é modelo de vida, se você não é inspiração de vida espiritual, de consagração a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não sou o melhor pregador do mundo. E nunca vou ser. A minha mulher, ela pode falar que ela conhece melhores pregadores do que eu. Que ela conhece pessoas que dão estudo melhor do que eu. Que conhece pessoas que administram uma igreja melhor do que eu. Mas se a minha mulher diz que fulano é mais santo do que eu, tem algum problema. Porque a pessoa mais santa que a sua mulher e seus filhos podem conhecer é você. Se o modelo de santidade, de vida com Deus é outro, que não é você, tem alguma coisa profundamente errada na sua vida. Porque você tem que ser um modelo de integridade, de santidade, de vida com Deus para a sua família. Então os pais precisam dar o exemplo. Precisam ser exemplo nessa área de vida com Deus. E terceiro, os pais têm uma responsabilidade e obrigação muito grande de levar a sua família a servir a Deus. É responsabilidade dos pais fazerem isso. Os pais têm que ter essa responsabilidade. Não é meu filho que vai escolher. Não vai não. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando for velha, jamais se desviará dele. O sentido do texto é de profissão. É quando você ensina uma profissão a alguém. E quando a pessoa aprende aquela profissão, ela nunca mais esquece. Salomão está dizendo o seguinte, se você ensinar o seu filho a andar nos caminhos de Deus, e você vivenciar isso para ele, ele nunca vai se afastar. Mas aí você vai dizer, mas pastor, eu criei meus filhos, mas eles se afastaram. A gente entra num dilema. Ou você errou em alguma coisa, ou Deus é mentiroso. Porque se ele fala que se você ensinar ele não vai se afastar, você errou. Eu prefiro acreditar que nós erramos na educação na educação espiritual dos nossos filhos. Nós não erramos na educação formal dos nossos filhos. Damos escola, ele vai até o nível universitário. E uma boa parte dos nossos filhos, quando chegam no nível universitário, se desviam da igreja. Por que se desviam? Porque não receberam base espiritual em casa. Por isso eles se desviam. Porque é responsabilidade dos pais fundamentar os seus filhos, levar os seus filhos a servirem ao Senhor. E a terceira e última coisa que esse texto vai chamar a nossa atenção é de um tempo de escolha. Era um tempo de escolha, era um tempo de se tomar uma decisão. Josué estava velho, morrendo, perto de morrer, então ele chama o povo para tomar uma decisão. Ele chama o povo para fazer uma escolha. E quando a gente olha para a decisão de Josué, quando a gente olha para essas escolhas que é preciso fazer, algumas coisas chamam a nossa atenção. Josué, ele tomou uma decisão e foi uma declaração pública. Ele vira para o povo, milhares ou milhões de pessoas, ele publicamente declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, olha, quanto a mim, ele vira para o povo, quanto a mim,
É um compromisso, é uma declaração pública. Ele fez isso publicamente para que todo mundo ouvisse e para que todo mundo acompanhasse a vida dele, a família dele. Eu e a minha casa. Foi um compromisso público. O que ele estava dizendo? O que Josué estava querendo dizer para o povo? Não me importa não me importa o resto de vocês, não me importa o que vocês pensam, não importa o que vocês façam, não importa a opinião de vocês, não importa o que vocês vão fazer da vida, mas o que eu vou fazer da minha vida é o seguinte: eu vou servir ao Senhor. Eu estou dando para vocês uma opção, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: independente da decisão que vocês tomarem, eu já tomei a minha decisão. Eu vou servir ao Senhor. Quanto a mim, no que concerne a mim, a minha decisão é essa. E ele fez isso publicamente. A segunda coisa que a gente vê dessa decisão de Josué é que foi uma decisão pessoal. Ele vai dizer: quanto a mim. No final, tudo se resume a isto. Você deve escolher se vai servir ao Senhor ou não. No final, você tem que decidir se eu vou servir ao Senhor ou não. Não é se eu vou na igreja de vez em quando, um dia sim, um dia não, vou ver lá no boletim da igreja quem vai pregar. É uma decisão pessoal. No final, o que vai contar é essa decisão, é essa escolha que você vai fazer. E essa decisão, ela não vai acontecer por acidente, ela não pode ser algo herdado dos seus pais. É uma decisão pessoal que você tem que tomar. E eu gosto muito de Paulo quando ele diz: crê no Senhor Jesus. E tu? E o quê? O quê? Quando eu me converti, apesar de estar na igreja, eu estava na igreja e não era convertido. Mas quando eu me converti, eu me agarrei a essa promessa. Tu e a tua casa. Eu me agarrei a essa promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a salvação entrou na vida dos meus irmãos, porque meus pais já eram. Mas é uma decisão pessoal que a gente tem que tomar. Eu não posso... eu lembro lá em Oswaldo Cruz de uma senhora que morava do meu lado, do lado da nossa casa, e ela falava: olha, Luiz, eu não esquento a cabeça, não estou nem aí. Vou viver a minha vida. O dia que Jesus voltar, eu vou segurar no seu pé e vou subir com você. Eu cheguei: é ruim, eu vou te empurrar, vou te sacudir e jogar lá embaixo. Não tenho, você vai sozinho. Ninguém entra a reboque. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para se tornar filho de Deus tem que nascer de novo, tem que tomar uma decisão pessoal de querer servir ao Senhor. Terceira coisa que a gente vê é que foi uma declaração persuasiva. Isto é, ele diz: quanto a mim e a minha casa. Isso é, em relação a mim e a minha casa. E isso pode ser algo extremamente incrível. Josué aqui, ele se coloca como líder da casa, ele se coloca como cabeça do lar, como líder designado por Deus para a sua família, e ele assume a responsabilidade de ser o cabeça do lar, ele assume a responsabilidade de ser o líder da família. Ele fala: olha, quanto a mim e a minha família, a minha decisão é essa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E a quarta coisa dessa decisão que Josué faz é que foi uma decisão positiva. Ele falou: nós serviremos ao Senhor. Nós, nossa família, vai servir ao Senhor. Nossa família vai servir ao Senhor. Nós vamos andar com o Senhor. Nós vamos viver para Deus. Nós vamos caminhar com Deus. Não eu sozinho.
Eu lembro quando eu estava na outra igreja, logo nos primeiros anos, as pessoas ficavam perturbando a gente, porque a gente não tinha filho e tinha que ter filho, né? Não sei porquê, né? Tem que ter filho. Você tem que ter filho, tem que ter filho. Não vai arrumar filho? Até um dia lá, uma mulher lá de uma outra igreja que estava frequentando a igreja, foi lá em casa, falou que teve uma visão, aí levou uns negocinhos lá, para Laí, reuniu os presbíteros da igreja, lá em casa com Laí, aí cantou um hino e coisa e tal, e falou, olha, já fiz o que eu tinha que fazer. E Laí virou, não entendi. Não é que você está grávida, eu estava lavando o rosto e tive uma visão que você estava grávida. E por coincidência, naquele dia lá, ele não estava passando muito bem. Aí tu, não, está grávida assim, você não está passando mal, você não está com enjoo, não está com isso, não está com aquilo. A mulher sentou atrás da Laí na igreja durante os 4, 5 meses. Lá usava roupa toda larga, né? Aí um dia a Laí virou para ela, pegou, apertou a roupa, ela olhou e viu que passou 5, 6 meses, a barriga não cresceu, foi embora. Desapareceu da igreja. Só queria que tivesse filho. E um dia eu falei para a igreja, meus queridos, a nossa opção foi não ter filho. Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte, se um dia Deus me der um filho, não é opcional, ele tem que ser de Jesus, porque eu não vou criar filho para o diabo. Eu não vou para o céu e o meu filho vai para o inferno. Se for para isso, eu não quero filho, porque os meus filhos têm que ser de Deus. Não passa na minha cabeça a hipótese de eu ter um filho e ele servir ao diabo. E ele só para mostrar que eu sou macho, que eu sou capaz de reproduzir, que eu sou homem. Não. Se Deus um dia quiser me dar um filho, não vai ser com ela, é claro, né? Tem que ser de Deus. Você não passa na minha cabeça criar filho para o diabo. Não passa na minha cabeça ter filhos que vão servir a Satanás. Não passa na minha cabeça ter filhos em que eu vou para o céu e meu filho vai para o inferno. Isso é inadmissível. Não dá para admitir isso. Não dá para aceitar isso. Entende? Não dá para aceitar, me conformar em ter o meu filho indo para o inferno. E eu não faço nada. Não tem como, queridos. É isso que Josué diz. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ponto final, acabou. Não tem possibilidade de não, eles vão servir. Nós vamos servir ao Senhor. E essa afirmação positiva de Josué, isso vai além de uma declaração sobre abandonar outros deuses. Embora isso esteja implícito, mas essa declaração significa que a família de Josué será orientada por ele para servir ao Senhor de todas as formas possíveis. Em primeiro lugar, ele sempre sendo padrão e exemplo de vida para os seus filhos, para a sua família. Ele sendo homem de Deus, em que os seus filhos, a sua mulher, olhe para ele, está aqui, não tem, olha, o pastor pode ser muito bom, mas não é mais santo do que meu marido, não. Não é mais consagrado do que meu marido, não. Não é mais fervoroso do que meu marido, não. Não é mais íntegro do que o meu marido, não. Josué assumiu essa responsabilidade. E ele levou toda a sua família a servir ao Senhor. Queridos, nós estamos em uma guerra violenta e destrutiva que está destruindo nossas famílias. Nossas famílias estão sendo destruídas. A sociedade, essa cultura que a gente vive está destruindo nossas famílias. Quando nossos filhos, especialmente, chegam na universidade, eles se afastam de Deus. É informação, informação, informação. Vivemos uma guerra, estamos no meio de uma guerra que tenta de todas as formas destruir a família. Em que
em que as relações entre marido e mulher, pais e filhos, estão sendo completamente destroçadas, destruídas, acabadas. Vivemos uma terrível guerra e muitos têm perdido esta guerra. Muitos têm perdido essa guerra, têm visto a sua família completamente se destroçar, se acabar. O grande desafio de nossas famílias hoje é tomar a decisão de servir ao Senhor. O grande desafio de nossas famílias é tomar essa decisão. Nós vamos servir ao Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Vou ter que jejuar 40 dias. O que é que eu tenho que fazer para que a minha família sirva ao Senhor? Eu vou tomar a posição, a decisão de fazer isso. Mas, querido, nós temos escolhas. E as nossas escolhas podem trazer resultados positivos ou negativos. Você pode se conformar e aceitar, tudo bem. Em perder a sua família, em perder seu casamento, em perder seus filhos, e os seus filhos irem para tudo quanto é lado. Você pode se conformar e aceitar, uma escolha sua. É uma escolha que você faz. Deixa para lá, eles tomam a decisão que eles quiserem. Eu fiz tudo que podia fazer, fez. Se fizesse tudo que podia fazer, eles estariam com você, cultuando ao Senhor. Porque se eles não estão cultuando ao Senhor com você, é porque você falhou em alguma coisa. Você deixou a desejar em alguma coisa. Você perdeu a guerra. Você perdeu seu casamento, perdeu seus filhos, você perdeu tudo. Mas é uma escolha de você se aceitar e acomodar e acabou. Se aceitar isso, tudo bem. É problema seu. O Josué, ele fez uma escolha. E cada um de nós precisamos fazer a escolha certa para vencer esta guerra. E só uma maneira da gente vencer essa guerra, de não deixar as nossas famílias serem destruídas, é tomar a decisão de servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa integridade, com tudo que nós temos. Então, querido, nós devemos lutar por nossas famílias. Em primeiro lugar, ficando firmes no Senhor. Devemos lutar pelas nossas famílias. Como nós lutamos? Em primeiro lugar, vivendo essa vida de firmeza de Deus, com Deus. Talvez você pense, pô, estou muito cansado, trabalhei muito, eu não vou na igreja hoje, tá... Faça isso. Deixa seus filhos em casa, vendo televisão, esses desenhos maravilhosos, e aí depois você vai se arrepender amargamente. O seu filho não vai a um lugar que você não vai. Em primeiro lugar, é preciso estar firme diante do Senhor. Em segundo lugar, devemos lutar pelas nossas famílias, perseverando em oração por elas. Quem é mãe aqui sabe o que é isso. Pai não sabe muito não, mas mãe sabe. Quando a criança fica doente, o médico diz, você tem que dar remédio de 15 em 15 minutos. Durante 3 dias. A mãe fica acordada os 3 dias dando remédio de 15 em 15 minutos. O pai vai dormir. Estou certo ou estou errado? Por que ela faz isso? Para salvar o seu filho. Como a gente salva os nossos filhos, nossas famílias? Lutando em oração. É através da luta da oração que a gente salva as nossas famílias. Mas nós conseguimos passar a noite inteira acordada vendo filmes, vendo jogo de futebol, de conversa fiada com os outros. Isso é legal. Eu gosto
A minha diversão, e lá e briga muito, a minha diversão, a minha única diversão é ver televisão. Eu gosto de ver televisão. Não Globo, não TV aberta. Gosto de ver canal fechado. Gosto de ver televisão. Chego em casa, entrei, fechei a porta. Primeira coisa que eu faço é pegar o controle, porque quem tem o controle tem o poder da casa. Ligo a televisão, vou assistir. Às vezes não estou nem assistindo, mas ela está ligada. Eu gosto. Sair, eu gosto de ver televisão. Não tem problema. Mas se a gente quer salvar nossas famílias, a gente precisa abrir mão de muita coisa e começar a orar. A perder noite de sonos orando. A chorar diante do Senhor como Ana fez. A se derramar no altar do Senhor. Clamando, Deus, salva a minha família, liberta a minha família, restaura a minha família. Eu conheço pouquíssimas pessoas que já passou quase uma noite orando por sua família. Eu conheço pouquíssimas. As pessoas falam, eu não entendo porque o meu filho não quer nada com Deus. Você nunca mostrou para ele, nunca mostrou o caminho, você nunca chorou. Qual foi a última vez que você chorou por sua família diante do Senhor? Que você derramou lágrimas aos pés do Senhor por sua família. A sociedade está destruindo nossas famílias. E a nossa arma é darmos o exemplo ficando firme no Senhor. A nossa arma, a mais poderosa que tem, é a oração. Porque não há nada no mundo que resista à oração. Por isso Tiago diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você quer que a sua família seja restaurada, seja mudada, transformada, se você quer que seus filhos venham para a casa do Senhor, talvez você precise começar a chorar às madrugadas. Né? Mas isso é coisa de neopentecostal, de pentecostal. Não, isso é coisa de quem quer levar a família para o céu. Seja ele pentecostal, neopentecostal, tradicional, presbiteriano. Se eu quero que minha família vá para o céu, eu vou pagar o preço para ela ir para o céu. E às vezes são lágrimas de madrugada, em que o cônjuge está dormindo, e ele acorda e nunca viu você se levantar. Mas quando a mulher vai lavar o lençol, ela vê o travesseiro sujo de lágrimas. Sem lágrimas, não há milagres. Curve a sua cabeça diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor. Nossas famílias são o bem mais precioso que nós podemos ter. Não há nada mais importante do que a nossa família. É o maior bem que a gente tem. E Deus nos deu uma família para que a gente desfrutasse do melhor de Deus em família. Mas Ele nos deu uma família para que a gente a pudesse levar para viver junto com Ele por toda a eternidade. Queria te desafiar a orar. Deus queria ter uma família. Ele deu seu Filho para criar uma família. Ele pagou um alto preço para ter uma família. Porque ter uma família abençoada custa caro. É um preço alto. Mas se nós queremos, nós temos que pagar esse preço. Então se coloque diante do Senhor, ore ao Senhor.